partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. É nozes. Fala comigo, bebê. E com você, é claro que eu falo. Vem comigo. Chegamos na terça-feira. No dia de São Jorge, começamos as ocorrências policiais, trazendo os principais fatos, os detalhes para você, que é o The Best, o melhor ouvinte in the world. Vem aí, Jonathan Cavalcante e as ocorrências policiais. Fala comigo, bebê. Jonathan Cavalcante. Eu tô contigo e não abro mão do carinho da tua audiência. E a gente tá junto também com a Universal Ferragista, tá certo? Praça Cônego Trindade, na Vila Góes. Eu disse Universal Ferragista. Plantão do delegado Tiago Amorim dos Reis Carvalho. Um flagrante foi registrado, ainda um termo circunstanciado de ocorrência. Foram 4 mandados de prisão expedidos e que foram cumpridos nas últimas horas. Uma grande parcela deles com a atuação do 4º Batalhão de Polícia Militar. E, infelizmente, uma morte violenta foi comunicada às autoridades na noite de ontem. Fato que aconteceu lá no Jardim Progresso. Daqui a pouco também a gente vai ouvir o depoimento de um rapaz, um suspeito de furto. Ele foi conversar com a polícia ontem. Sujo. Aí eu pegou e falou que queria ganhar lá o barzinho. Eu falei, faz isso não, que eu conheço a quebrada, eu tô aqui todo dia. Daqui a pouco a gente vai ouvir o depoimento desse suspeito que foi abordado ontem pela polícia. E outras ocorrências também que foram comunicadas às autoridades nas últimas horas. Olha, começando com o homicídio, infelizmente, mais uma morte violenta registrada em Anápolis. A vítima, um jovem, um paraense de 25 anos de idade. A polícia militar foi comunicada de que um rapaz estava esfaqueado ontem na rua P40, lá no Jardim Progresso, possivelmente por questões de uma briga. A polícia foi até o endereço. Lá conversaram que uma mulher se apresentou, ela relatou que morou junto com o autor e que ele havia deixado a residência há 4 dias por ter brigado com o Jairo do Nascimento Santos, gente, é a vítima. Eu não vou citar aqui o nome do autor neste momento, até porque ele ainda está foragido e a polícia realiza diligências, tá bom? Enfim, essa mulher então disse que morava com o autor e que por 4 dias ele teria deixado a residência após ter brigado com o Jairo e que teria levado uma facada. Essa mulher, essa moça que conversou com a polícia, disse que foi na casa de uma amiga acompanhada do Jairo e que quando retornaram para a residência se depararam com o autor que estava escondido em um dos cômodos. Segundo essa moça, o autor foi para cima do Jairo com um objeto cortante e começou a desferir vários golpes dentro da residência. O Jairo correu para a rua, caiu na calçada da residência vizinha. E a partir disso, então, o Corpo de Bombeiros e o SAMU foram ao local e a médica, a doutora Noni Carini, constatou o óbito desse jovem. Foram repassadas informações da vestimenta, com que roupa o autor estava, para que a polícia fizesse o trabalho de levantamento de informações. Segundo o que foi noticiado por testemunhas, o autor do homicídio fugiu sentido BR, rumo ao bairro Parque dos Pirineus. A Polícia Civil esteve no local, também a Polícia Técnico-Científica, e agora diligências serão realizadas para que o autor desse homicídio seja localizado. Falamos então sobre essa vítima, um jovem de 25 anos de idade, que nasceu no dia 10 de julho de 1998, Jairo do Nascimento Santos. Ele ficou caído na calçada, socorro médico chegou, mas
pôde apenas constatar o óbito desse rapaz. Aos familiares e aos amigos da vítima, os nossos sentimentos, e em breve mais novidades e atualizações sobre essa morte violenta. Não se sabe se tem um viés de relacionamentos ou por ciúmes, haja vista que o autor viu a companheira com outro rapaz. A gente só faz aqui uma suposição, pelo que foi relatado. Estamos aqui nos baseando apenas no depoimento de uma testemunha, de uma pessoa que teria visto um desentendimento já há alguns dias, e ontem à noite, após o autor ver a vítima e essa moça juntos, ele estava escondido num cômodo de uma residência, e a residência, pelo que eu recebi algumas imagens de algumas fontes da Polícia Civil, pouco até insalubre, aparentemente até um local que poderiam ali estar utilizando para usar drogas, pelo que eu observei. Tá bom? Mas assim que tivermos novidades, conversando com os delegados responsáveis pelo caso, com certeza o ouvinte da São Francisco ficará bem informado. E infelizmente lamentamos mais uma morte violenta registrada na cidade de Anápolis. E daqui a pouco, dentro das ocorrências policiais, uma notícia muito importante e que deixa o nosso coração mais tranquilo. Envolve um caso que foi noticiado a nível nacional e envolve a cidade de Anápolis. Vou te explicar o porquê daqui a pouco, beleza? Seguimos com mais informações, porque no setor sul Jamil Miguel, ali próximo ao atual Centro Pop, que está funcionando no ginásio Carlos de Pina, a equipe do 4º Batalhão foi ao local e foi feita a abordagem a um rapaz suspeito de cometer furto em uma residência na madrugada de domingo por volta das 3h40 lá no Jardim Gonçalves. O rapaz que foi abordado afirma ser o vulgo Nego Sujo. A testemunha do vídeo não foi localizada até a apresentação do suposto autor à autoridade policial. E alguns envolvidos foram conduzidos até a central de flagrantes da Polícia Civil. O abordado, um maranhense, você sabe onde fica Urbano Santos? Fica lá no Maranhão. Rapaz de 23 anos, uma outra testemunha. Ele é lá de São João do Paraíso. Você sabe onde fica São João do Paraíso? Também no Maranhão. 26 anos de idade. Um deles aqui é o Júlio, o outro é o José. A dupla JJ. Um deles, ao ser questionado pela polícia, deu a seguinte versão. Bom dia. Como é que foi lá o furto lá perto do Atende Mais? Eu tava passando lá junto com o Neguinho Sujo. Aí ele pegou e falou que queria ganhar lá o barzinho. Eu falei, faz isso não, que eu conheço a quebrada, eu tô aqui todo dia. Aí ele pegou e pulou, na hora que ele pulou pra dentro, eu vim embora, virei as costas e subi. Vim embora, dormi, ele foi e roubou o mercadinho, estranhado do Zaca. O que ele pegou lá? Eu já não sei, senhor, que eu vim embora. E que jeito que ele tá vestido? Eu tava com uma blusa de fio preta e bermuda. Como é que é o nome dele? Neguinho Sujo. Apelido, né? É. Você só sabe o apelido? Sim, senhor. O que ele carrega? Mochila? Eu tava com a mochila nas costas. Você também entrou lá no comércio? Não. Eu avisei ele pelo menos já porque eu conheço lá, né? Aí eu falei, mano, faz isso não, que eu conheço o cara aí, velho. Aí ele entrou? Ele entrou e eu virei as costas e vim embora. Como é que é o seu nome completo? Lucas Felipe Gonçalves de Souza. Nome de sua mãe? Jane dos Santos. Qual os artigos seus? 57, 33, 21, 121. Você mora onde? Moro na rua, senhor. Já tem passagem por tráfico, já tem passagem por homicídio. O histórico dele não favorece, mas aí, segundo ele, foi o colega dele, o tal do Nego Sujo, segundo ele, que teria praticado lá um 55 furto naquele estabelecimento próximo ao Atende Mais, lá no Jardim Gonçalves. Os envolvidos foram levados para a delegacia, prestaram depoimento e na seguida foram liberados porque a Polícia Civil naquele momento não encontrou provas, elementos suficientes para que eles permanecessem presos. Mas aí as más amizades, né? Pelas ruas, pelas vias da cidade, um vai conhecendo o outro e depois estão juntos aí para praticarem crimes. Lamentável, gente. Lamentável também a desobediência, né? Aquela questão, quando você cresce, começa a aprender a desobedecer papai, desobedecer mamãe, dá ruim. E aqui um outro caso chama a atenção.
lá no Jardim América, na Avenida Contorno América, esse fato na madrugada de hoje, gente, a 1h17. A equipe composta pelo sargento Jefferson Mendes e o soldado G. Moura foram até essa região e lá estava a solicitante. Ela disse que o vizinho constantemente realiza festas. Já foi feito um TCO por conta dessa situação e a polícia, ao chegar no local, já 1h da manhã, bateu no portão. E lá apareceu o portão, não, gente, que John, tá doido? Lá apareceu o proprietário da residência. A polícia disse que já era um reincidente por conta de um TCO que já havia sido realizado. A polícia, ao entrar na casa, constatou que o som ligado se tratava de uma JBL. Tava lá no tchaca-tchac-vai. Pediram para que o proprietário pegasse o som, porque o equipamento seria apreendido. Nisso, o Mike, não é o Mike Tyson não, é só o Mike. Ele disse que não ia pegar o som porque não é dono da caixa JBL, e sim do amigo dele, do Patrick. Patrick. Após a informação, a polícia pediu para que o Patrick, você tem que pegar a sua caixa de som, Patrick. Bob Esponja. Enfim, pegasse o som e entregasse para os policiais. Com resposta, o Patrick disse que o som não ia ser apreendido porque a polícia estava errada e não tinha direito de apreender o som dele. E disse o seguinte: não vou deixar ninguém levar. Patrick, você pode ser preso por conta dessa desobediência, Patrick. Enfim, saindo do contexto do Bob Esponja, a polícia então continuou nas tratativas para que conseguisse ali pegar o equipamento. O sargento Jefferson adentrou a residência e pegou a caixa JBL juntamente com a capa protetora. Ao sair da residência, o tal do Patrick parou na entrada da porta da sala, obstruindo a saída e dizendo que ninguém ia apreender o som dele. Por esse motivo, foi necessário o uso seletivo da força. O sargento da PM, por estar segurando em uma das mãos uma submetralhadora, empurrou o antebraço esquerdo, e o soldado da polícia, que também estava no local, usou a força física para desobstruir a passagem. Após, foi confeccionado um TCO, termo circunstanciado de ocorrência por perturbação do sossego público, em favor do Mike, que não é o Mike Tyson, o documento que foi assinado. E aí o Mike vai ter que comparecer em audiência para que se apresente ao judiciário. A vítima enviou para os policiais 3 áudios da perturbação do sossego durante a madrugada. A vítima confirmou que irá comparecer em audiência presencial já agendada, e o autor da obstrução, vocês se lembram lá do Patrick? Patrick, eu te falei, Patrick. Você não me ouviu, Patrick? O Patrick foi encaminhado à delegacia porque desobedeceu à polícia. Ele estava um pouco alterado e, segundo o que foi colocado na ocorrência, aparentando estar sob efeito de álcool. E foi confeccionado, então, contra ele um TCO por desobediência, que é o artigo 330 do Código Penal Brasileiro. Não adiantou de nada ele ficar nervoso, tentar obstruir a passagem da polícia, porque ele também ficou sem a sua JBL. Fato que foi registrado nas últimas horas em Anápolis. O tal do som alto tem hora que é complicado, né, gente? Estamos falando aqui de madrugada de terça-feira, 1h17 da manhã. E ainda, vizinhos ali relataram que tinham crianças, adolescentes que tinham que estudar hoje cedo, né? Aí como é que dorme? Imagina só o conteúdo das músicas, né? Vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco tem mais informações dentro das ocorrências policiais. Os principais fatos apocalípticos passam por aqui. Virou caso de polícia. Na São Francisco vira notícia. Com as ocorrências policiais da 97.7, abraçando nosso produtor Orlando Cimenton, o homem de palavra.
Abraçando aqui também na audiência o Alisson Costa, nosso amigo, faz aqui uma pergunta muito importante. Bom dia, Jonathan, uma dúvida. Nesses casos de apreensão do som, o proprietário do som consegue recuperar o bem depois ou o que é feito com esses equipamentos? Sim, Alisson, esses equipamentos, por exemplo, o som, dispositivos que são apreendidos, eles são levados à seção de TCO. Existe uma seção específica no 3º CRPM, aqui em Anápolis, em que esses aparelhos ficam apreendidos. Da mesma forma, por exemplo, celulares, em outras ocorrências, não necessariamente sobre a perturbação do sossego. E a depender dos trâmites na justiça, sim, o proprietário pode recuperar esse equipamento, tá bom? Obrigado pela pergunta e pela participação aqui com a gente e audiência, claro, no 629-9633-2240. Abraçando meu amigo Paulo Henrique, ligadinho nas ocorrências policiais, já trabalhando e ouvindo a rádio pelo fone. Tá na moto, ouvindo a São Francisco a caminho de Silvânia. Valeu, grande Paulo Henrique. Também com a gente, o Luiz Fernando participando aqui com a gente, o Eli Henrique, lá do bairro Boa Vista. Ele manda um abraço pro Carlinhos Bagaceira, pra mãe dele e também pro vulgo Baby. Beleza, está dado o recado aí, audiência participando pelo 62996332240. Olha, gente, uma morte foi registrada, fato registrado na Avenida Presidente Vargas, no setor Vila Góes, aqui em Anápolis. A vítima ainda não identificada, a gente está aqui apurando mais informações, possivelmente uma moça. Infelizmente uma situação bem delicada. Em breve mais novidades, fato comunicado às autoridades por volta de 2:30 da manhã de hoje. Essa informação envolve uma moça, a KRA. Daqui a pouco a gente vai apurar mais detalhes desse fato para a nossa audiência. Seguimos com as ocorrências policiais. Uma morte na região de Ouro Verde de Goiás foi comunicada também à polícia, porque ontem o senhor Carlos José informou o falecimento do pai, o Carlos José Bonfim, de 56 anos de idade. A informação é de que no dia 14 desse mês de abril, por volta das 10:30 da manhã, esse homem estava pilotando sozinho uma motocicleta Honda pela rodovia GO 433, lá em Ouro Verde de Goiás, sentido Nerópolis. Quando na curva conhecida como Caeté, esse piloto teria perdido o controle da moto, saiu da pista e colidiu contra estacas de uma cerca. Uma pessoa que passava de carro socorreu esse homem e o levou para uma unidade de resgate. No caminho, encontrou com uma ambulância do SAMU que deu continuidade ao atendimento, levando o homem para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Nerópolis. Daquela data, ele foi transferido para o UGOL, em Goiânia, onde permaneceu internado. Mas, infelizmente, nas últimas horas, ele não resistiu e faleceu. E o familiar foi até a delegacia para solicitar o laudo de exame cadavérico. A vítima, Carlos José Bonfim, ele tinha 56 anos, nasceu no dia 7 de maio de 1967, era natural de Petrolina de Goiás. Aos familiares e aos amigos dessa família, os nossos sentimentos. Gente, teve também, que o Paulo Henrique Cabeção quer comigo? Fala, Paulo. Diga. Bom dia, meu amigo Jonathan. Belezas? O que tu mandas? Jonathan não, viu? Melhor programa do Raia Napolino de Ronda Policial é com o Jonathan mesmo, Jonathan não. Brasil! Concorrência vai à loucura. Olha só, rapaz. Obrigado aí, grande Paulo Henrique, vulgo Cabeção, pela audiência. A Miroca também tá participando. Diga, Miroca. Participando pelo 9633-2240. Bom dia, Jonathan Cavalcante. Beleza? Bom dia, São Francisco News. Bom dia. Miroca aqui, ó. Ligadinha na melhor, escutando as notícias do dia. Valeu, Miriam Miroca. Galera do Dom Felipe também participando aqui com a gente. Mande áudio, 6299633-2240. E ontem à noite, lá na José Neto Paranhos, no condomínio Village Cardoso, a polícia precisou brotar no bailão. Tinha uma briga na portaria do condomínio. A informação que chegou para a polícia é de que 2 homens estavam agredindo o porteiro. E segundo o que foi noticiado, os agressores seriam moradores do condomínio. Meu Deus do céu. Vamos lá então. Um dos envolvidos, o EM, disse que em um dado momento do seu trabalho como porteiro,
repreendeu verbalmente um jovem de 20 anos porque conduzia um totovaldo, um cachorrinho que urinou na calçada, levantou a patinha e foi e deu uma mijada junto à guarita. O jovem, em resposta, diz que ia colocar o totovaldo para urinar onde ele quisesse. Depois saiu do local. Aí continua. Momentos depois, o jovem voltou olhando para dentro da guarita e foi embora. Depois ele voltou de novo. Ele voltou mais macho. Só que ele foi com o papai dele. Eles entraram na guarita, aproveitando-se do fluxo de carros, e entraram em vias de fato fora da guarita, por dentro da entrada do residencial. Pai e filho fugiram do local. A polícia... Eita, Maria, nossa senhora. Trata-se, segundo, de um policial, mas não sabem precisar a identificação dele. Segundo os relatos apresentados, ninguém estava fardado, ninguém fez nenhum tipo de símbolo ou não fez nenhuma reação de estar armado. É a versão das testemunhas, o povo que fofocou pra polícia. Enfim, segundo a testemunha, não sabe exatamente o endereço do filho do solicitante e tal, mas sabe dizer qual é o residencial. Fato que foi registrado contra este porteiro de 49 anos, vítima dessas agressões. A confusão teve início, segundo o porteiro, após o rapaz aparecer lá com o totovaldo e o totovaldo ter urinado próximo à guarita. Meu Deus do céu, tenham calma, morenos. Será que isso tem tá certo? Pois é, Mocorongo. Depois precisaremos ouvir a versão dos outros envolvidos nesta questão. Abraçando o Ronaldão Barbosa, ele está na escuta no restaurante da Divina. Abraçando também pra Nana, o Luiz, o Reinaldo e o Rubens, também pro Chicão, pro Luizão, o Rafael e os amigos do 3º Distrito Policial. Ele também manda um abraço pro doutor Jefferson Maxson e pro palmeirense doutor Daniel Nunes Guimarães. Aqui a informação não para nas ocorrências policiais. Deixa eu mandar aqui um abraço, gente, lá pro Diego Silva, ele acompanha a gente pelo canal do YouTube lá na Irlanda. Valeu, Diego Silva, obrigado pela audiência de sempre. Também a Ivanilda Faria acompanha aqui ao vivo e depois confere novamente as ocorrências lá no canal do YouTube da Rádio São Francisco 97.7. Obrigado, Ivanilda Faria. Também é meu amigo Fernando Faria também, grande Fernandinho, gente boa demais da conta. Gente, uma ocorrência de furto foi informada à polícia lá no RC, também conhecido como Residencial Cerejeiras, próximo à igreja Santo Expedito. A pessoa disse que chegou em sua obra e percebeu que haviam furtado a obra. Levaram fios elétricos, lixadeira, a misturadora de argamassa e até uma extensão. A equipe do 4º Batalhão foi ao endereço, o soldado Castro e o sargento Márcio. A vítima indicou o local onde os suspeitos teriam pulado para dentro da obra. À noite não possuem vigias. Foi furtado um aparelho de laser nivelador de valor aproximado de R$500, uma lixadeira da marca Bosch e uma extensão de energia, além de uma mescladora de argamassa na cor preta, e também até arrancaram os fios das tomadas. No local tem cerca elétrica, mas foi danificada pela invasão do autor. Gente do céu, fizeram limpa na obra. Agora o caso será investigado pelas autoridades competentes. Uma situação de violência doméstica foi também informada, dessa vez lá no Parque Calistópolis, próximo à BR-153, isso quase à meia-noite. A pessoa disse que o pai agrediu a esposa com um facão e eles iriam aguardar a chegada da polícia próximo ao Posto Presidente, também conhecido como um amigo na estrada, abraçando o Lúcio Júnior, o Tininho, alô Pica-Pau, galera do Posto Presidente. A maioria aí torce pro Vasco, né? Inclusive lá no Posto Presidente, pra quem não sabe, pra quem nunca jogou lá, até um estádio. O nome do estádio se chama São Januário. Falando isso, precisa marcar outro jogo aí, viu, Lúcio? A imprensa contra o Posto Presidente. No último a gente tomou um ataque, mas agora a gente tá reforçado com o time, com o Orlando e com o Nilton Rodrigues, beleza? Também Guilherme Verano vai no gol, a gente chama Alexandre Pereira, chama Tony Marizu, enfim, a gente monta um time bom aí, rapaz. O próximo vai dar certo. Mais um abraço pra vocês. Enfim, agora vamos nos ater à ocorrência. É uma situação grave, né? Infelizmente, uma situação de violência doméstica. A viatura composta pelo Sargento Marinho e o Cabo Soares foram até
esse endereço. No local, a vítima disse que o companheiro dela, o WMS, estava fazendo uso de cocaína no banheiro da casa da chácara onde eles moram, quando ela foi chamar a atenção do marido. O homem, nervoso, começou a xingar e ofender a mulher. Foi quando ela tentou deixar a casa. Ele foi atrás dela e a agarrou, jogando ela no chão. E infelizmente ainda continuou agredindo com socos na boca, socos na cabeça e socos pelo corpo. Levou ela até a residência e pegou um facão, gente do céu, e começou a agredir a mulher com um facão, batendo pelo corpo, batendo nas pernas dela. Foi quando o filho chegou no local e interviu, pois um mal maior poderia acontecer. A todo momento ele dizia que se ela chamasse a polícia, ele iria matá-la. Ela, juntamente com o filho, saíram correndo do local e foram até o posto Presidente e lá conseguiram acionar a polícia militar. Segundo a vítima, quando aguardava a chegada da PM, o autor, o marido, passou próximo ao posto e fez ameaças novamente. E depois seguiu em direção ao Parque Calistópolis. Com as informações, a equipe foi até o bairro à procura do autor. Ele teria retornado para a chácara, foi feita uma varredura na região, mas ele até o momento não havia sido localizado. Mas no momento em que a equipe estava dando apoio à vítima e deslocando para a casa de um parente na região, foi visto um suspeito com as mesmas características passando pela Rua Brasília. Ele foi abordado, identificado e preso, porque se tratava então do WMS, que teria agredido, xingado e lesionado a companheira com um facão. Ele foi levado até a central de flagrantes da Polícia Civil e responderá pelos crimes de injúria, ameaça e também lesão corporal praticada contra a mulher, com base na Lei Maria da Penha. Abraçando a nossa amiga ouvinte Cláudia, lá do Mocambinho, tá me abraçando o Eli, a Vilma, a Fernanda, a Juliana, da galera lá na fazenda, na Chácara Pastinho. Beijo pra vocês, que Deus abençoe. Ótima terça-feira, viu, Vilma? Juízo, Vilma. Gente, uma notícia muito importante que eu quero noticiar aqui nesta edição de terça-feira no São Francisco News, informação em primeira mão e com certeza que vai repercutir em outros veículos da cidade, do estado e do Brasil. Vocês se lembram aquele grave acidente que foi registrado na vizinha cidade de Goianápolis, a capital do tomate, na GO 415, em que infelizmente 8 pessoas morreram na noite daquele domingo, do dia 7. A gente lembra que faleceram Guilherme Viana de Oliveira, de 27 anos, Caroline Dornelles, de 32 anos, Bruno Ferreira dos Santos, de 13 anos, Giliardi Alves Rodrigues, de 20 anos, Richard Henrique Souza Branquinho Cardoso, de 19 anos, Cláudio Delmontes Cavalcante, de 19 anos, Leandro Lopes da Costa, de 21 anos e Max Suel Dias de Souza, de 20 anos. Aquele acidente é uma colisão entre 2 carros de passeio, um Volkswagen Gol e um Voyage, na GO 415, né? Eles seguiam em sentidos contrários quando houve a colisão frontal próximo àquela fábrica de rações. E 3 foram levados ao hospital, não resistiram, e havia uma 4ª pessoa internada, a Luana Lopes, a empresária Luana Lopes, de 27 anos, que perdeu, inclusive, o esposo nesse acidente. Ontem, em contato com a assessoria do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis, a reportagem da Rádio São Francisco apurou que a Luana, graças a Deus, recebeu alta médica, recebeu alta hospitalar e já está em casa com sua família. Momento ainda difícil, até que ela consiga entender, né, toda a realidade. Ainda não tenho, gente, informações sobre o bebê que ela carregava, porque ela estava grávida, né? Ainda não temos informações específicas sobre o estado de saúde da criança, né, nessa gestação. Mas esperamos que Deus também tenha colocado sua mão protegendo essa criança. Mas graças a Deus é uma boa notícia, porque foram 9 vítimas ao todo, 8 pessoas morreram no acidente e a Luana Lopes sobreviveu. Ainda tentamos contato com ela, ainda não foi possível, mas é até momento de respeitar a família, de respeitar o momento em que ela chega em casa, perdeu o esposo, possivelmente também perdeu amigos,
E graças a Deus temos então essa boa notícia para encerrar as ocorrências policiais, notícia em primeira mão, viu? Agora 7h21 aqui nas ocorrências policiais da 97.7 FM. Ela que é da cidade de Bonfinópolis, ela estava com o esposo para voltar para casa, aproximadamente 28 quilômetros do local do acidente. Então noticiamos que a empresária Luana Lopes, de 27 anos de idade, naquele domingo ela tinha passado o dia no Pesque Pague com o marido e com uma amiga. O marido dela e uma amiga morreram na colisão e a Luana, a única sobrevivente dessa lamentável tragédia registrada no dia 7 desse mês de abril na GO 415 em Goianápolis, tá certo? Dito isto, encerramos as ocorrências policiais, mas tem que mandar aqui um abraço para a professora Marta, lá da Vila Jaiara. Eu quero mandar um beijo especial para dona Marta e também para os vizinhos dela. A informação é de que os vizinhos, queiram ou não, ouvem a São Francisco, porque a dona Marta escuta as ocorrências, escuta o São Francisco News em alto e bom som. Um beijo também pro sargento Claudio Marta, sua esposa dona Verusca e para toda a família, sempre na audiência da 97.7 FM. Amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, tem mais. Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.